o aumento da facilidade de produção e abundância de material, que pode, teoricamente, eliminar totalmente a noção de valor. Quando a mão de obra é reduzida ou substituída por tecnologia e automação, o suposto valor que equaliza o trabalho ao preço cai respectivamente. O valor do produto seria então transferido para a criação e manutenção da maquinaria, que agora faz o papel dos trabalhadores. Consequentemente, quanto mais eficientes, duráveis e sustentáveis forem essas máquinas operárias, mais cairá o valor da produção. A realização é que a automação das máquinas, juntamente com modernas inovações que estão encontrando substitutos para os recursos escassos, poderia conduzir-nos a um ponto onde nenhum bem ou serviço precisaria de um valor ou etiqueta de preço. Simplesmente não faria nenhum sentido teórico. Para a maioria, isso é uma coisa muito difícil de considerar, graças ao que estamos acostumados a experimentar em nosso dia a dia. Independente de sua opinião, o fato é que a tendência de constante avanço tecnológico unido à maquinaria automatizada pode teoricamente criar um ambiente econômico onde a abundância de materiais e meios de produção são tão elevados e eficientes que a maioria dos humanos terá pouca necessidade de comprar algo, deixando de lado o trabalhar para viver no sentido tradicional. Mais especificamente, mesmo se as máquinas forem lentamente substituindo apenas uma pequena minoria de pessoas, aumentando o desemprego, as consequências seriam sintéticas e todo o sistema econômico cresceria mais e mais instável e inoperável. Esse assunto será desenvolvido nos capítulos 2 e 5. Deixando essa questão um pouco de lado, vamos examinar alguns mecanismos empíricos que a economia monetária, no contexto do capitalismo especificamente, precisa para manter a integridade do sistema. Nas demais sessões deste capítulo, discutiremos os 5 mais fundamentais atributos necessários à manutenção do sistema, o raciocínio por trás deles e suas consequências. Mecanismo 1. Necessidade de consumo cíclico. O papel das pessoas num sistema monetário é basicamente dividido em 3 distinções: o empregado, o consumidor e o patrão, ou dono-produtor. O empregado cumpre tarefas para o patrão em troca de um salário ou pagamento em dinheiro, enquanto o patrão vende bens ou serviços ao consumidor por um lucro, outra classificação para pagamento em dinheiro. O patrão e o empregado, pela vez deles, funcionam como consumidores, pois os pagamentos em dinheiro, o salário e o lucro que eles obtêm, são usados para comprar bens e serviços relevantes à sobrevivência. O ato de comprar bens e serviços, que é a função do consumidor, é o que permite ao patrão seu lucro, ao mesmo tempo em que torna possível o pagamento do salário do empregado. Em outras palavras, é a necessidade de um consumo perpétuo que mantém o patrão nos negócios e o emprego do empregado. Entretanto, é importante compreender que esse ciclo pagamento-consumo ou consumo cíclico não pode parar, ou toda a estrutura econômica entraria em colapso, pois o dinheiro não chegaria ao patrão e este não poderia arcar com o pagamento do empregado, e tanto o patrão como o empregado não poderiam perpetuar os ciclos sendo consumidores. Consequências. 1. Nada fisicamente produzido pode manter uma durabilidade operacional maior do que aquela que a integridade econômica possa suportar através do consumo cíclico. Em outras palavras, cada mercadoria produzida deve quebrar no respectivo período de tempo, de modo que a circulação financeira continue a apoiar os jogadores, consumidor, empregado, patrão, no jogo. Essa característica pode ser definida como obsolescência planejada. A obsolescência planejada pode geralmente tomar 2 posições: intencional, a deliberada retenção da eficiência de modo que o produto em questão quebre; consequente, atalhos baseados no lucro, normalmente na forma de materiais baratos, design ineficiente, num esforço para poupar dinheiro e criar consumidores repetitivos. Isso imediatamente se traduz num produto inferior. Por exemplo, o uso de plástico para delimitações eletrônicas é mais barato para a companhia e para o consumidor, mas a durabilidade desse material é pequena comparada, digamos, ao metal titânio, que é bem mais caro. A introdução de novos produtos e serviços deve ser constante para compensar qualquer aumento na eficiência de gerações anteriores de produtos, independente da utilidade funcional, gerando um contínuo desperdício. Em outras palavras,
O desperdício é um subproduto intencional da necessidade da indústria de manter o consumo cíclico. Isso significa que o produto substituído, obsoleto, é jogado fora, geralmente para depósitos de lixo, poluindo o meio ambiente. A multiplicação constante acelera a poluição. A necessidade de consumo cíclico, que pode ser considerado um mecanismo que fortalece todo o sistema econômico, é inerentemente perigosa e corrupta, pois a natureza da necessidade não permite que práticas ambientais sustentáveis sejam maximizadas. A constante recriação de produtos inferiores desperdiça recursos disponíveis e polui o meio ambiente. Para expressar essa situação de um ângulo diferente, imagine as consequências econômicas dos métodos de produção que estrategicamente maximizaram a eficiência e sustentabilidade de toda a criação, usando os melhores materiais e técnicas disponíveis conhecidos na época. Imagine um carro que seja tão bem projetado que não precise de manutenção por 100 anos. Imagine uma casa construída com materiais à prova de incêndio, onde todos os utensílios, operações elétricas, encanamentos e afins sejam feitos dos recursos mais impermeáveis e de maior integridade disponíveis na Terra. No mundo mais saudável como esse, onde nós realmente criamos as coisas para durarem, naturalmente minimizando a poluição e desperdício graças à ausência de multiplicidade e à maximização da eficiência, um sistema monetário seria impossível, já que o consumo cíclico diminuiria drasticamente, enfraquecendo para sempre o suposto crescimento econômico. Mecanismo 2. Abundância de escassez. Na economia monetária, o conceito de oferta e procura é uma construção conhecida, simplesmente denotando que quanto mais houver algo, menor será seu valor. Por exemplo, a água potável foi um recurso muito abundante ao longo da história, que normalmente não requeria um pagamento para seu consumo numa perspectiva comercial. Contudo, com a poluição dos lençóis d'água e dos sistemas urbanos de água, a água potável filtrada é agora comercializada, muitas vezes por um preço maior do que o do petróleo. Em outras palavras, é lucrativo que os recursos sejam escassos. Se uma companhia puder convencer o público de que um produto dela é raro, ela poderá cobrar mais por esse produto. Isso fornece uma forte motivação a manter seus itens escassos. Em ainda outro nível, devemos chamar a atenção para o fato de que os bancos centrais de praticamente todos os países também criam escassez dentro do próprio suprimento de dinheiro a fim de manter pressões no mercado. Bernard Litter, design do sistema monetário dos Estados Unidos, ressalta: a ganância e a competição não são resultados de um temperamento humano imutável. A ambição e o medo de escassez estão de fato sendo continuamente criados e ampliados como resultados direto do tipo de moeda que estamos usando. Nós podemos produzir mais do que bastante para alimentar todos, mas é evidente que não existe dinheiro suficiente para pagar por tudo isso. A escassez está em nossas moedas nacionais. Na realidade, o papel do Banco Central é criar e manter a escassez monetária. A consequência direta é que temos que lutar uns contra os outros para sobrevivermos. As consequências dessa abundância de escassez não são nada senão malignas. Se pode lucrar através da escassez gerada pela poluição ambiental, isso então cria um incentivo doente à indiferença ambiental. Enquanto as companhias souberem que podem ganhar mais dinheiro fazendo com que seus recursos ou produtos permaneçam escassos, como pode um mundo de abundância algum dia existir? Não pode, pois as corporações estarão motivadas para, se preciso, criar a escassez. A escassez criada no próprio suprimento de dinheiro pelos bancos centrais, por sua vez, aumenta a nossa motivação para competirmos uns com os outros, gerando tribalismo antiético e primitivo para cada um por si, produzindo estresse humano, conflitos e enfermidades. Mecanismo 3. Prioridade em lucrar. O principal mecanismo motivador de um sistema monetário é o lucro, ou a aquisição de dinheiro através da exploração dos outros. A fim de sobreviver, cada jogador deve buscar uma estratégia para ganhar dinheiro. Um assalariado procura o melhor pagamento possível que possa obter por seus serviços, enquanto o patrão, dono ou produtor, busca constantemente reduzir custos a fim de maximizar o lucro. Essa é a mentalidade dominante no sistema monetário, e aqueles que estão em estado de grande riqueza, sucesso material, são geralmente os mais implacáveis.